De facto, a visão do país é muito clara. Nós temos de crescer com base no conhecimento para podermos ter uma sociedade mais inclusiva e mais dinâmica. Hoje é muito claro. E as histórias que aqui ouvimos de duas empresas bem diferentes podiam ser felizmente reproduzidas por outras empresas. Não necessariamente de investimento estrangeiro, não necessariamente startups, mas felizmente também das chamadas indústrias tradicionais portuguesas. Houve algo que nós aprendemos, creio todos, há 20 anos atrás, quando o professor Mariano Gago iniciou a grande revolução na política de ciência em Portugal. É que não há verdadeira política de ciência e desenvolvimento do ensino superior sem uma avaliação externa. E essa avaliação foi capital na altura, tem sido capital repetir regularmente essa avaliação, e foi por isso que, depois da última avaliação da OCDE, obtivemos no ano passado uma nova avaliação da OCDE. Essa avaliação foi muito inspiradora, porque nos permite não só ao Governo, mas também às instituições universitárias e de ensino superior, também às empresas, ao conjunto da sociedade, perceber onde estamos e o que temos de mudar para poder obter melhores resultados. No Conselho de Ministros, que o ano passado realizamos no CEIA, dedicado especificamente à temática da inovação, definimos uma estratégia. Essa estratégia tem, no que diz respeito ao debate de hoje, dois grandes objetivos. Por um lado, aumentar o investimento em investigação e desenvolvimento. Por outro lado, aumentar a participação no ensino superior, quer da geração que hoje tem 20 anos, subindo de 60% para 60% até 2030, e a geração que tem 30, 34 anos para atingir a meta dos 50%. Ora, para podermos cumprir os objetivos que definimos, obviamente são essenciais o conjunto de medidas que aqui o Ministro Manuel Ator sintetizou na área da ciência. Mas não são suficientes as medidas na área da ciência, porque têm que ser medidas integradas no conjunto das políticas públicas e também envolvendo o conjunto da sociedade. Nós só cumpriremos a meta que temos em matéria de participação no ensino superior se conseguirmos, desde logo, melhorar o acesso à educação pré-escolar, porque sabemos que a educação pré-escolar é absolutamente decisiva para um melhor sucesso educativo. E por isso, o objetivo que tem vindo a ser realizado, de alargar o pré-escolar até todas as crianças com 3 anos, e que, neste momento, já está alcançada 90% dos concelhos do continente, e que julgamos realista assumir que até ao final deste ano, no início do próximo ano letivo, teremos 100% alcançado em todos os municípios do continente. Segundo objetivo, nós temos de reduzir o abandono escolar precoce no ensino secundário. O país tem uma meta, que é atingir os 10%, de conseguir reduzir para 10% o abandono escolar precoce em 2020, e em 2016, 2017, já temos os números que demonstram que foi possível reduzir primeiro para 12,6%, depois para 11,7%, e que com aquilo que aconteceu em 2018 e que tem de acontecer este ano, muito previsivelmente, vamos conseguir cumprir a meta de, em 2020, termos reduzido para 10% o abandono escolar precoce. Em terceiro lugar, é fundamental aumentar também as oportunidades de acesso dos alunos ao ensino superior. Para que isso aconteça, são necessárias medidas na ação social escolar, são necessárias medidas no Programa Nacional de Alojamento, que é hoje absolutamente crítico, e que tem que conseguir produzir em Lisboa, no Porto, no conjunto do país, um maior número de camas para estudantes universitários, de forma a que seja mais acessível para todas as famílias, mas também a permitir uma maior mobilidade no conjunto do território nacional. E é por isso que, no âmbito da nova geração das políticas de habitação, no conjunto de incentivos que foi criado relativamente ao arrendamento acessível, está previsto precisamente um conjunto de abranger não só a habitação para a classe média, mas também a criação de arrendamento para estudantes do ensino superior.
Para além de, obviamente, caber também ao Estado, como têm estado a fazer as instituições de ensino superior, investir no aumento dessa oferta. Eu diria que talvez o caso mais emblemático é a transformação do edifício do antigo Ministério da Educação, no 5 de outubro, numa nova residência universitária, mas sendo o mais emblemático, não é felizmente o único, e esta é uma trajetória que nós temos de conseguir cumprir. Aumentar os estudantes no ensino superior é absolutamente decisivo. É absolutamente decisivo para a democratização da sociedade portuguesa, é absolutamente decisivo para a qualificação da cidadania em Portugal, mas é também decisivo para assegurar às empresas a resolução de um problema de recursos humanos que nós sabemos que existe. Hoje, não há nenhuma empresa que invista com base no conhecimento que não sinalize como principal problema hoje a falta de recursos humanos que começa a ter. Isso é uma boa notícia, mas é também um desafio a que temos de responder rapidamente. Temos que responder necessariamente no nosso contexto demográfico, por um lado procurando atrair estudantes estrangeiros para as nossas instituições de ensino superior. É uma mais-valia, aliás, para a renovação, o refrescamento, a dinâmica das próprias instituições de ensino superior. E é positivo, tem havido nos últimos anos um aumento, creio que de 48% da participação de estudantes estrangeiros nas nossas instituições do ensino superior. Temos que também procurar ajudar a regressar quem teve de partir. O partir não é necessariamente mau. Agora, há uma enorme diferença entre a liberdade de partir e a necessidade de partir. E, portanto, temos que criar um novo quadro de oportunidades para quem partiu e tem desejo de regressar o possa fazer, seja número 1 ou seja número 2, ou até mesmo sendo número 3. E é por isso que o conjunto de mecanismos fiscais no programa Regressar, que entraram em vigor este ano, são um bom contributo para, nos primeiros 10 anos de vida, as pessoas poderem regressar com uma redução significativa da sua contribuição fiscal. É suficiente? Não. Há um outro elemento que é absolutamente essencial. É que existe emprego qualificado para essas pessoas e que essa oferta de emprego seja também atrativa. E, obviamente, há um balanço entre a saudade, entre o vencimento que se pode obter, entre a diminuição, entre o incentivo, o benefício fiscal que se pode ter durante este período, para poder atrair este conjunto de pessoas. Mas é por isso que também, para fechar esta cadeia, é absolutamente essencial que nós criemos melhores condições para que as empresas possam investir. Essas condições são diversas. Essas condições têm a ver com o acesso aos fundos comunitários, essas condições têm a ver com os mecanismos fiscais. Sei que muitas vezes as empresas dizem não temos a taxa de IRC melhor da Europa. É verdade. Mas o que a União Europeia também diz é que nós temos o segundo melhor regime fiscal de apoio ao investimento por parte das empresas. E, em particular, ao investimento das empresas nas regiões do interior e, em particular, também ao investimento das empresas para a contratação de recursos humanos mais qualificados. E isso é absolutamente decisivo para a transformação do nosso tecido empresarial. Claro que os fundos comunitários são imprescindíveis. E, relativamente a isso, temos também que ser capazes de inovar na nossa visão sobre os fundos comunitários. O país não era o que é hoje se não tivesse beneficiado, como tem beneficiado, dos fundos da política de coesão. E é absolutamente essencial continuarmos a beneficiar destes fundos da política de coesão. Mas também temos de reconhecer que, para darmos o salto em frente, para conseguirmos efetivamente que os próximos anos deem continuidade a estes 2 primeiros anos de convergência com a União Europeia, nós temos de reforçar a nossa competitividade. E só reforçaremos a nossa competitividade com mais investimento em ciência, em conhecimento e na sua transferência para o tecido empresarial.
E por isso é tão importante para nós a política de coesão como é importante para nós os mecanismos de fundos comunitários destinados à investigação e à ciência, como foi o Horizonte 2020 e como é o próximo Horizonte Europa. E aqui, como todos sabemos, o trabalho do Comissário Carlos Moedas tem sido essencial, da maior utilidade, naturalmente também para Portugal, mas para o conjunto da Europa. E temos que ser capazes de cada vez mais nos capacitarmos para podermos disputar o acesso a esses fundos de gestão centralizada e de gestão concorrencial. Mas também, nas negociações dos fundos comunitários, o que temos que dizer é também uma outra coisa. Não é dizer que não deve haver mais investimento em ciência para proteger a política de coesão. É garantir que também nesses programas de gestão centralizada e concorrenciais, como são os programas de convergência, de ciência, os objetivos da convergência também têm que estar presentes e, portanto, têm que ter mecanismos para que as instituições universitárias de países como Portugal, as empresas como o perfil económico das empresas portuguesas, possam também ter acesso a esses fundos em condições de igualdade com aquelas que já fizeram o percurso que nós estamos a fazer. Porque se não formos capazes de convergir, se não formos capazes de recuperar o tempo perdido, isso será seguramente muito negativo para nós, mas será também um enorme problema para a Europa. E é por isso que a visão que a Europa tem que ter é também uma visão de que a convergência é um investimento para diminuir o esforço de coesão no futuro. Esse é um trajeto que temos de prosseguir e que temos de garantir que seja possível. Há uma outra dimensão fundamental, e eu disse-o quando apresentámos o Programa Nacional de Reformas, que o programa Interface considerava e continua a considerar o programa mais importante do ponto de vista estratégico para o futuro da economia e da sociedade portuguesa. A transferência do conhecimento do sistema de ensino superior, dos centros de produção de conhecimento, para o tecido empresarial. Aí é o que faz a diferença. E se nós formos olhando de setor a setor, a diferença fecha aí. Estou a olhar para o engenheiro Luís Portela. Hoje todos nos orgulhamos do que é a Bial. Hoje todos nos orgulhamos de ter um novo princípio ativo com patente nacional. Mas se olharmos para as décadas anteriores, o tempo que o país perdeu não investindo na investigação e desenvolvimento, não investindo na proteção da propriedade industrial e confiando que a cópia era um modelo de sucesso para a nossa economia, foram décadas desperdiçadas, felizmente estão agora a ser recuperadas e bem. Quando nós olhamos para o que aconteceu nos setores mais diversos da nossa economia, desde o têxtil ao calçado, o agroalimentar, aquilo que verdadeiramente mudou no nosso país nas últimas décadas foi que em cada fibra têxtil, em cada componente de um sapato, em cada produto agroalimentar, para além daquilo que já tínhamos, acrescentámos um elemento novo da maior importância. Uma matéria-prima essencial, que foi conhecimento. E foi isso que fez com que o nosso têxtil hoje seja um têxtil de maior qualidade, de maior valor e, não obstante, mais competitivo. Que o nosso calçado hoje tenha o segundo preço mais elevado do mercado e seja competitivo. Que o nosso vinho, sem que o sol se tenha transformado, sem que o solo tenha tido uma alteração particularmente dramática, sem que as castas tenham sido totalmente transformadas, hoje é muitíssimo melhor do que aquele que era há 20 anos atrás. E isso é um enorme potencial que nós temos. E por isso a criação dos laboratórios colaborativos, sejam aqueles que mobilizam as ciências hoje tendencialmente mais disruptivas, como a inteligência artificial, seja aquelas cuja aplicação prática pode ter um enorme poder transformativo de valorização do território e dos produtos endógenos,
como as investigações sobre a cultura de montanha, as investigações sobre a cultura de montanha, é um enorme potencial que nós temos por aproveitar. E quando muitas vezes nós olhamos para o futuro e receamos, bom, se o país hoje fez felizmente uma trajetória, onde o peso das exportações no produto interno bruto deixou de ser 20% e é 44%. Isso significa que temos condições para na próxima década ter um produto interno bruto onde pelo menos metade do produto seja representado pelas exportações. Isso é obviamente um motivo de orgulho. Mas depois, quando há um arrefecimento da economia global, que necessariamente acontece em cada ciclo económico, e agora o que é que nos vai acontecer? Que dependemos tanto das exportações. Eu acho que o que temos que olhar para o futuro é com a confiança de dizer, bom, o que nos vai acontecer é que temos que ter produtos ainda de maior valor, com processos que melhoram ainda mais a produtividade, que possamos ser ainda mais competitivos e para que, mesmo num contexto de arrefecimento da procura global, à escala global, nós possamos continuar a crescer sustentadamente com base nas nossas exportações. E, portanto, esse é o enorme potencial que nós temos. Outro dia, alguém me chamava a atenção para o seguinte: grande parte daquilo que têm sido as inovações produzidas pelo nosso sistema científico ainda não saíram do sistema científico. Ainda não chegaram às empresas. Ainda não chegaram ao mercado. E, portanto, quando nós olhamos para o potencial de crescimento, o potencial do crescimento não pode ignorar estes fatores imateriais, que é o conhecimento, que ainda não está devidamente valorizado do ponto de vista económico. E é esse desafio que nós temos que ter e que temos de conseguir avançar, que é efetivamente fazer esse matching entre aquilo que é o conhecimento produzido no nosso sistema científico, aquilo que são as necessidades das nossas empresas já existentes e também, como disse aqui o João, quem é que, detentor desse conhecimento, quer ter a iniciativa, a paixão, o risco de dizer, vamos a isso e vamos levar aquilo que nós sabemos para o mercado e rentabilizar este nosso conhecimento. É por isso, acho eu, um desafio que é absolutamente apaixonante e tem que ser devidamente apaixonante para o país. E que, muitas vezes, encontra e se confronta com aquela certa tendência ciclotímica em que somos os maiores porque somos os campeões europeus e somos os piores porque fomos ontem eliminados de uma competição europeia. E aquilo que eu acho que nos deve motivar é o seguinte: olhamos para o fado. E o próprio fado tem tido, nos últimos anos, uma capacidade extraordinária de se renovar. Não foi isso que impediu a Unesco de o reconhecer como património universal da humanidade. Mas o fato que temos é outro. E é mesmo isso que nós temos que fazer. É um outro fado relativamente à nossa vida, ao nosso destino, e acreditar verdadeiramente que podemos conseguir não só convergir, retomar uma trajetória sustentável de convergência com a União Europeia, mas, sobretudo, este dado que é absolutamente, eu acho que é o desafio mais aliciante que todos podemos ter, é garantir que esta nova geração de portuguesas e de portugueses, que está hoje no pré-escolar, ou no secundário, ou no ensino superior, ou à procura de trabalho, vai conseguir encontrar aqui em Portugal todas as oportunidades da sua plena realização pessoal e profissional, como as nossas gerações nem sempre encontraram. Esse é o grande desafio, mas é um desafio que está ao alcance da nossa mão e para o qual vale a pena trabalhar. E por isso queria agradecer à OCDE a avaliação inspiradora que fez do nosso sistema científico. Quero agradecer muito a todos aqueles que trabalham no nosso sistema científico o trabalho que tem sido feito ao longo destas décadas, porque é aí que está a base da produção do conhecimento. E quero agradecer também às empresas que têm bem consciência que é investindo no conhecimento, na qualificação dos seus recursos humanos, que podem ter
produtos e serviços de maior valor, ganhar mais produtividade, serem mais competitivas e ajudarem e contribuírem para o crescimento do país e para termos uma sociedade mais inclusiva, que é o que todos desejamos. Por isso, a todos e a todos, bom trabalho e muito obrigado mais uma vez ao OCDE.